Olá para você que nos acompanha nas redes sociais do Diário de Pernambuco e também no Esportes DP. Hoje nós temos uma entrevista um pouco diferente. Nós vamos até a China conhecer um amante do nosso futebol que escreveu 2 livros em chinês, um sobre o campeonato brasileiro e o outro sobre a nossa seleção brasileira. Eu apresento a vocês o jornalista Luiz Zhao. Tudo bem, Luiz? Muito prazer em falar com você. Tudo bem, Luiz? Muito prazer. Amigo, como surgiu essa ideia de escrever o primeiro livro e depois a sequência sobre o futebol brasileiro? Tudo bem. Primeiro, eu estudei português, a língua portuguesa, na universidade. Então, minha profissão é que, como tradutor ou intérprete, que sempre eu trabalho com o Brasil, Portugal, assim. O Brasil, como é o país maior dos países da língua portuguesa, então, é um importante país para mim. E, por outro lado, eu próprio, que eu amo futebol. Sou um fã de futebol, né? O futebol também é um importante símbolo cultural, até um símbolo do Brasil, né? Daí, eu comecei a estudar futebol brasileiro desde 2002, quando, exatamente naquele ano, eu terminei meu estudo na universidade e comecei a trabalhar na Rádio Internacional da China. E também, naquele ano, o Brasil se tornou o pentacampeão na Copa da Coreia do Sul e do Japão, né? E quando lá fala China, sabe? Tem Kung Fu, tem Panda, tem Grande Muralha, só isso. Aqui, quando as pessoas falam sobre o Brasil, tem futebol, samba, churrasco, é só isso. Mas, no futebol brasileiro, também tem muitos nomes que valem as pessoas para saber e conhecer, porque eles também são importantes, né? Admir da Guia, o maior ídolo de todos os tempos do Palmeiras, importante. Roberto Dinamite, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro até hoje, com 190 gols. Esses nomes que precisam mais pessoas, ou mais chineses que gostam de futebol ou gostam do futebol brasileiro, precisam de conhecer e saber. Daí surgiu na minha cabeça a ideia que eu preciso escrever um livro para mais chineses conhecer melhor ou conhecer mais completamente o futebol brasileiro. Isso é a minha ideia. Luiz, e como é que surgiu a sua paixão pelo futebol? Já que a gente sabe que não é um esporte muito difundido aí na China. Que futebol, desde a geração do meu pai, já é muito popular. Hoje eu não posso dizer que é o mais popular para os jovens, porque hoje o NBA tem influência aqui muito grande por causa de Yao Ming, né? O nosso pivô que tinha jogado na NBA. Daí a situação mudou, mas mesmo que o nosso vôlei feminino foi muito bom, mas aqui tem mais fãs de futebol. Aqui não tem bons jogadores, nem bons organizadores, mas tem torcedores muito bons, fãs de qualidade como eu. Até o próprio chinês, que é o campeão mundial, que chama Zhang Jike, o campeão mundial de tênis de mesa. Você sabe, tênis de mesa é a nossa bola nacional, né? Ping-pong, né? Os chineses sabem jogar. Zhang Jike, o nome dele, Jike, é Zico, em chinês, Jike. Por que ele tem o nome de Zico? Porque o pai dele é um fã de Zico e tem um nome para Zhang Jike. Só que depois Zhang Jike jogou tênis de mesa, mas tudo bem. Mas o primeiro campeonato estrangeiro que foi transmitido ao vivo na China é campeonato italiano. Campeonato italiano. Mas naquela época, quem jogou na Itália são todos estrangeiros.
nos anos de 90, né? Até, por exemplo, tem Maradona, depois tem Rivaldo, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Inter de Milão, assim. Por isso, Leonardo, Serginho, tem muitos jogadores brasileiros, Cafu, por exemplo, né? Por isso, mesmo que eu assisti o campeonato italiano, né? Mas gostei cada vez mais o futebol brasileiro. O futebol também é um tema importante de colaboração bilateral entre várias regiões da China e do Brasil, né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso para a gente? O futebol é também importante para os chineses que têm um contato maior e uma abertura maior, o país com uma abertura e contato maior com outros países. Só que hoje, para mim, é uma pena, posso dizer que os times europeus que entraram no mercado chinês melhor que os times brasileiros. E você sabe que a seleção chinesa teve 5 jogadores brasileiros que naturalizados na China também, né? Isso também é uma comunicação, ou seja, é uma cooperação entre a China e o Brasil através do futebol. Só que mesmo assim que a seleção chinesa não se classificou para a Copa do Catar. Isso foi uma pena, tudo bem. Eu não vou reclamar, não vou reclamar com o futebol chinês. Isso podemos deixar na outra ocasião, ok? O futebol chinês só me faz triste. Deixa isso, ok? Luiz, fala pra gente então um pouquinho o que é que os chineses, eu não me atrevo a ler, pelo pouco chinês que estudei, não me atrevo a ler o seu livro, não tenho ainda conhecimento suficiente para lê-los, estou com eles aqui em mãos, lhe agradeço o envio, mas o que é que os chineses aprendem sobre o futebol do Brasil em cada um dos seus livros? Não me lembro a palavra em português, cronograma, assim, que eu escrevi o primeiro livro sobre o campeonato brasileiro conforme o tempo, sim, anos por anos. Cronológico. Isso. Comecei, sim, nos anos de 30 ou 40, mas ainda não tem um campeonato lá no Brasil, nacionalmente, né? Que tem São Paulo e Rio. O campeonato brasileiro começou em 1959. Daí, o campeonato brasileiro também precisa ser analisado ano por ano. Sabe por quê? Porque anualmente as regras são diferentes. Né? Até 2003. 2003, o campeonato brasileiro que jogou como hoje, com pontos corridos, assim, tudo com pontos corridos. Né? Antes de 2003, como eu fiz um resumo, o campeonato brasileiro sempre jogou como um sistema de uma Copa. E tem pontos corridos, ou seja, tem como fase de grupos, e depois sempre tem mata-mata. É uma coisa típica do Brasil. Mas também isso é um fenômeno, você não acha, como se é, ocasional ou estranho? Quando o Brasil começou a jogar a maneira como hoje, em 2003, né? Que é com o padrão europeu, que é com pontos corridos, não tem mais mata-mata, né? Depois de 2003 até hoje. Sim. Mas a última vez que a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo foi em 2002. Ou seja, quando o futebol brasileiro perdeu sua própria característica, quando o futebol brasileiro começou a jogar da maneira europeia, o Brasil nunca ganhou nenhuma Copa. Anteriormente, cada ano, os jogadores brasileiros sempre estavam jogando uma Copa prolongada, que é pontos corridos como fase de grupo, né? E depois mata-mata. Ou seja, os
jogadores brasileiros já estavam acostumados a jogar uma Copa. Que anualmente jogamos assim. Mas depois de 2003, quando o Campeonato Brasileiro não tem jamais a fase mata-mata, você não descobriu tanto o técnico da seleção brasileira como os jogadores não sabem como jogar mata-mata. Perdemos semifinal, perdemos quartas final, assim isso. E eu achei interessante como você se colocou agora como um torcedor brasileiro, né? Perdemos quarta de final, perdemos semifinal. O futebol brasileiro realmente pulsa no seu coração, então, né, Luiz? Sim. Já que nós estamos falando aqui de Pernambuco, nós temos 3 grandes times que consideramos aqui em Pernambuco, que é o Sport, o Náutico e o Santa Cruz. Aí na China, vocês conhecem algum desses 3 times? Aqui só Sport de Recife, né, é mais conhecido, né? Eu falo diretamente. O resto não é tão conhecido. O Sport é mais conhecido. Porque o Sport ganhou uma vez o campeonato brasileiro em 1987. Sim, Se não me engano, né? exatamente. Mas aquele campeonato, quem foi campeão também deve ser o Flamengo. Sport foi campeão. Até Sport tem mais chance de jogar na Libertadores ou na Copa Sul-Americana. Isso que tem internacionalmente, tem uma fama mais famoso que outros. Mas o Sport é mais famoso. Mas pernambucano, mesmo nome um pouco longo, um pouco comprido para os chineses, mas é famoso porque que saiu um jogador muito bom, que aqui também tem muitos fãs dele, que é Juninho Pernambucano. Juninho que é mestre de fazer cobrança de falta, né? É o melhor cobrador de todos os tempos de fazer cobrança de falta. Melhor. Para mim é melhor. Era importante a gente saber um pouquinho como é que a China vê um pouquinho também do futebol pernambucano. E como é que você vê o futuro do futebol brasileiro? Eu não sou um especialista. Aqui eu trabalho muitas vezes como especialista de futebol brasileiro ou especialista de futebol, mas é na China. Para mim, aquele ambiente, aquela terra de futebol, aquele reino de futebol, como se diz, aquela solo para crescer, né? Solo fértil. Ainda existe. A cultura lá, o futebol ainda continua no sangue dos brasileiros, né? Hoje, ou seja, já não ganhamos nenhuma Copa há muitos anos. E também hoje o futebol, os times europeus têm mais famas que nós, os brasileiros. Mas isso que não significa que no futuro já não tem mais chances. Primeiro, não precisamos perder a confiança, porque até hoje ainda somos a única seleção que ganhou 5 vezes a Copa. E ainda somos a única seleção que participou todas as Copas. Única do mundo. Participou todas as Copas. Também temos o único jogador que ganhou 3 Copas, que é o Rei Pelé. E também temos a única pessoa do mundo que ganhou 4 Copas. É o Zagallo. Zagallo, 2 como jogador, 1 como técnico e 94 como coordenador técnico. A nossa história pode nos dar mais confiança. Ficamos com orgulho, mesmo que não ganhamos há 20 anos a Copa. Mas cuidado. Quando tempo que a Itália não ganhou a Copa? Quanto tempo que como a Holanda nunca ganhou a Copa, né? Isso normal. A Espanha, por exemplo, só ganhou a primeira Copa em 2010, no século XXI. Mas tudo bem, ainda somos historicamente, ainda somos o melhor. Segundo, precisa ter mais paciência. O futebol brasileiro, 5 vezes ganhamos, mas sempre contamos com melhores do mundo. As primeiras 3, temos Pelé, sem dúvida, melhor do mundo. 94, Romário, melhor do mundo, naquela época. 2002,
Não, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, e depois Ronaldinho Gaúcho, cagado naquela seleção que saiu muitos melhores do mundo, que ganhar a bola de ouro, né? Então, temos muitos melhores do mundo. Então, mas hoje, até hoje, não temos. Neymar, por exemplo, Neymar nunca ganhou nenhuma bola de ouro. Nunca foi eleito o melhor do mundo, né? Por isso, precisamos guardar no futuro que surgiu um jogador muito bom, ou uma geração muito boa. Aí, pode ser o nosso momento. Porque ganhar a Copa, precisamos, claro, jogamos bem, mas algumas vezes, ou muitas vezes, precisamos também um pouco de sorte. Luiz Dial, quero lhe agradecer bastante por poder conversar com você agora, mas muito mais do que isso, por poder compartilhar um pouco da nossa cultura e da nossa história entre os chineses, por compartilhar um pouquinho do Brasil entre os chineses. Muito obrigado. Também é um grande prazer que eu posso receber a entrevista do Diário Pernambucano, com meu grande amigo Luiz também. Também é meu prazer e minha responsabilidade para divulgar o futebol e até a cultura brasileira aqui na China. Muito obrigado. Muito obrigado. Xie. De nada. Até logo. Tchau, tchau, Luiz. Tchau. Valeu. Valeu. E você pode continuar nos assistindo nas redes sociais, na internet. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok e também no Facebook e no Twitter. Acompanha sempre nossas reportagens por lá e até a próxima.